As tabelas eu quis deixar por último porque a gente já desenvolveu algumas habilidades com a escrita de equações, em especial as equações alinhadas e as matrizes, e toda aquela coisa de separar as coisas em linhas e colunas vai ser útil aqui na tabela. Basicamente você já sabe, mas como há um tempo atrás eu montei esse negócio aqui, estou regravando esse curso tudo de novo e aí eu vou aproveitar. Tá, então a gente vai fazer essa tabela aqui de aluno, prova e nota. Então são duas provas, a média dos dois é isso daqui. Eu não revisei as contas, talvez tenha algum que esteja errado. E aí repara que nota e aluno estão alinhados no canto da célula e prova centralizada, tá? Isso não dá para fazer com array, igual a gente fazia lá com matriz e sistemas e tudo mais, beleza? Então, a primeira coisa que você vai fazer é escrever no seu código essas informações. Então, isso daqui do lado esquerdo é como se fosse o nosso editor, tá? Os números das linhas aqui do lado, não sei se dá para ver, mas eu escrevi, né, toda a informação da tabela aqui no canto para ficar visual como era nas matrizes. Para especificamente em tabelas, você vai não fazer um array, e sim um tabular. E aí você cria esse ambiente tabular e ele tem três tópicos importantes. Dois deles nós já conhecemos lá nas equações, que é a separação em colunas com o símbolo de dupla sertaneja, que é esse e as quebras de linhas. Mesma ideia. A novidade é esse parâmetro aqui, que indica o alinhamento de cada coluna. Então, a primeira letra que vem no código é a letra L, indicando que a primeira coluna vai estar alinhada à esquerda. As duas próximas letras que vem nesse parâmetro aqui, que é obrigatório, por sinal, é o C, porque as duas colunas estão no centro, e a quarta letra é referente à quarta coluna, que está indicando alinhamento à direita. Se você aumentar mais uma coluna, você aumenta mais uma letra aqui para dizer em que alinhamento que ele está. Feito isso, você pode colocar essas linhas horizontais que tinha na tabela. Comando Hline, que a gente já viu lá no primeiro vídeo, fazendo aquela capinha diferente. Agora, as linhas verticais vêm de uma forma um pouco diferente. Você vai usar aquele caractere que a gente usa para fazer determinantes de matrizes e coloca ele aqui em cima, nesse parâmetro, para indicar quais colunas serão separadas por uma linha vertical. E aí, nesse caso, essa barrinha entre a primeira e a segunda coluna, ela vem para cá. E se você quer todas as colunas verticais, você coloca em todos os lugares que ela deve aparecer, entre todas as letras. Tá? E é muito comum a gente esquecer alguma delas. Bom, isso daqui já é uma tabelinha como estava lá no começo dessa apresentação, só que não é assim que a gente coloca em relatórios e em tudo mais, porque não é a norma da ABNT. A norma pede para que a gente não use esses delimitadores verticais, e sim horizontais. E apenas três, o que separa o começo e o fim e o título das colunas. Então, você vai tirar esse excesso de coisa e vai deixar só esses três comandos de linhas horizontais. E aí a tabela, ela é como figuras e equações. Elas vêm numeradas, tem legendas, certo? E você tem que referenciar de alguma forma. Então você cria agora sim um ambiente chamado table, diferente à tabela, e esse ambiente traz com ele o caption que a gente conhece e o label se você quiser colocar ele em algum lugar. Não coloquei nessa hora aqui, mas eu vou colocar em algum momento. A diferença é que o caption vem, na verdade, agora em cima. Eu já perdi ponto em trabalho por causa disso. E a fonte você vem aqui embaixo, você pode escrever normalmente no código depois do ambiente tabular, mas ainda dentro do ambiente table. Faz o seu label e usa o que a gente já conheceu, que é referenciar ao longo do tempo. Aí tem um pequeno detalhe que é a cereja do bolo. Se você usar um comando chamado booktabs, você pode trocar os hline por esses delimitadores horizontais do topo, do meio e do chão. Perfeito? E a única diferença é essa, fica mais encorpado. E aí eu já vou também carregar o meu pacote de books, esse aqui, para fazer as linhas, tá? Então, criei aqui a seção tabelas, vou deixar limpinho assim, né? Vou comentar para ignorar isso. E vamos lá, begin table, só para mostrar para vocês que quando eu faço begin table, ele já preenche tudo. Então, ele já fez aqui um centering, beleza? Acho que eu não comentei, mas igual nas figuras tem, existe aqui esse colchete para você forçar o posicionamento da tabela se ela estiver no lugar que você não quer. Ele faz o begin tabular para você e já coloca duas colunas com uma separação vertical entre elas, mas não coloca linhas, tá? Ele traz o seu caption aqui embaixo, você corrige para aqui em cima, para ficar como a gente quer, tá? E o label tá aqui do mesmo jeito. Vamos fazer um teste? Aqui está a nossa tabela. Ele jogou lá no chão, gente do céu. Vamos fazer colocar o H aqui e fazer um texto. Vamos colocar, agora vamos encorpar. Top rule, bottom. E aqui, vamos fazer mais umas, né?
Mid Rule, acho que eu escrevi errado, hein? Aí, você que se quiser, tira esse negócio para não ficar. Aí você tira isso. Show! Tem que quebrar a linha para escrever a fonte aqui dentro. Mas fazer tabela pode ser muito complicado. Eu já estou falando para vocês. Vamos, aí por isso existe sempre os sites que nos ajudam. Aqui no seu Google escreve gerador de tabela em inglês. E aí você clica aqui e tcharam, esse é o site. Tá? Você tem uma tabelinha já mais ou menos aqui, então você vem aqui, ó, criar nova tabela. Ah, você pode inclusive importar do Excel, se você salvar como CSV. Então você vamos colocar aqui 4 linhas e 6 colunas. Feita, aqui está ela, tá aqui a nossa tabelinha. Vamos inventar. Pronto, galera, ó, desenhei. Prontinho, ó, desenhei a tabela como eu quero que fique, e aí eu cliquei em gerar, e aí ele vai me dar o código. Eu venho aqui copiar o código, venho para o LaTeX, e embaixo do Lipsum eu vou colocar a minha tabela. Nossa, é bom nem mexer não, vamos deixar quieto, né? E ele fala para você usar esse pacote aqui, ó, porque eu mesclei colunas e linhas, não sei se você percebeu. Quando eu compilar, aqui está a tabela que eu fiz lá no site. Veja que o código é uma caralhada. Você pode gastar um tempo tentando aprender isso daqui, claro, mas se você precisar, você tem aquele site. Meu objetivo aqui é justamente isso, mostrar que existe aquele site lá que pode auxiliar até mesmo se você pegar uma tabela do Excel, que é mais comum. Naturalmente, isso aqui não está em norma de ABNT. E assim, a gente aprendeu a colocar tabela. Um grande abraço.